Oi, eu sou o Gui e esse é o Ao Máximo. A pedidos dois, eu resolvi fazer um vídeo de Game of Thrones, não falando sobre o que está acontecendo exatamente em cada episódio, mas sobre algumas teorias e algumas especulações que estão surgindo em Reddits e outros fóruns sobre Game of Thrones. Esse daqui vai ser sobre os Targaryens perdidos e talvez eu faça uma ou outra a mais. Antes de mais nada, eu preciso falar que tudo isso é só especulação, é só teoria, nada disso é realmente comprovado. Assim, pode ser comprovado, eu realmente gostaria que fosse, mas não é, então não tem spoiler, pode continuar vendo, e ao mesmo tempo não é verdade, então não sei se tem por que continuar, mas eu queria muito que acontecesse. Vamos começar pelo primeiro Targaryen, o Tyrion. O Tyrion, ele não seria Lannister, na verdade ele seria metade Lannister e metade Targaryen. Por quê? Vamos começar desde o começo então. O Aerys, o Rei Louco, pai da Daenerys, ele sempre foi muito amigo do Tyrion Lannister. Quem é o Tyrion Lannister? É o pai do Tyrion, né? Pra quem? Pai do Tyrion. Segundo essa teoria não é, mas pra todo mundo ainda é pai. Então ele é o pai do Tyrion e beleza, eles sempre foram muito amigos, desde criança. Então a hora que o Rei Louco, quer dizer, ainda não era Rei Louco, né? Ainda era Aerys. A hora que ele virou rei, ele virou pro Tyrion e falou: oh, vamos lá, vira minha mão do rei, beleza, vamos trabalhar junto. Aliás, a gente já viu isso quando o Tywin, ele fala com o Joffrey, acho que na segunda temporada, alguma coisa por aí, que ele conta que ele já foi mão do rei, alguém em algum momento conta que o Tywin já trabalhou com o rei e esse rei foi o Rei Louco. Beleza. E aí, em algum momento, o Tywin vira e fala: ah, ó, Aerys, vou casar, vem no meu casamento, blá blá. Cara, com quem você vai casar? Ah, com a minha prima aqui, a Joanna Lannister. Diga-se de passagem, isso era mais aceito do que casar com o irmão, tá? E aí, beleza, o Aerys vai lá, conhece a Joanna. A hora que ele conhece a Joanna, ele fica meio que, sabe, louco. Não, ele não é aí que ele vira Rei Louco, mas ele fica meio que stalker obsessivo com a Joanna. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas existem N momentos em que o Rei Louco, ele dá umas bola fora, sabe, com o Tywin. Sei lá, ou ele fala... Chega um momento, antes do Tywin casar, que ele vira pra alguém e chega no ouvido do Tywin e ele vira e fala: nossa, a Prima Nocta podia continuar a existir, né? O que é a Prima Nocta? Naquela época, quer dizer, no passado do que a gente assiste com Game of Thrones, existia a Prima Nocta, que é tipo... Na verdade, o rei podia fazer o que ele quisesse, né? Esse termo, ele é usado pra primeira noite. Então, tipo assim, quando alguém ia casar e o rei queria pegar a mulher do cara, ou o homem, né? Ele virava e falava: ó, beleza, vocês estão casando, legal, mas a noite de núpcias vai ser minha. E aí ia lá e pegava a pessoa, a menina, o cara, que seja, e era isso. Tipo, impune, sabe? Mesmo o rei sendo casado. E aí o rei já tinha falado isso, o Tywin já tinha ficado meio de cu virado, mas tipo, ah não, né? Às vezes é só isso. Mas tudo bem. Foi lá, a Joanna engravidou dos gêmeos, da Cersei e do Lannister, e voltou pra Rocha do Casterly. Enquanto isso, o Tywin e o Aerys ficaram lá, né, na capital, trabalhando, tudo bem. Assim, existiram N outros momentos em que o Aerys, ele foi meio escroto com o Tywin em relação a Joanna. Diga-se de passagem, em algum momento o Tywin pediu demissão, coisa que o Aerys não deixou. Mas o Tywin pediu demissão porque, tipo, sabe, ele falou: velho, não dá, você tá sendo muito escroto e, sabe, nem eu tô aguentando. Mas tudo bem, isso daí não vem ao caso. Não é porque a Joanna ficou em Rocha do Casterly que eles não se viram. Em vários momentos a Joanna foi pra capital ou o Aerys foi pra Rocha do Casterly. Então, assim, existem N momentos, N lugares que isso pode ter acontecido. Não é porque eles não estavam o tempo inteiro no mesmo lugar que isso não aconteceu. Não se sabe também se essa relação ela foi consensual. Se o rei, ele obrigava, né, a Joanna a dar pra ele, ou se ela queria também, e mimimi. Mas essa é a primeira pista que a gente tem. Que, assim, é uma pista e não é uma pista, né? Porque são boatos, a gente sabe que o cara era louco, que o cara era meio escroto, mas, assim, em momento nenhum fala exatamente isso. Na verdade, quem fala mais ou menos isso é o Sir Barristan
com a Daenerys em alguma temporada, acho que é no começo, que ele fala que o pai dela, né, o Rei Louco, que o pai dela tomou liberdades com a família Lannister. Então assim, a gente não sabe se ele tomou liberdades, ele foi escroto do jeito que ele estava sendo, ou se ele realmente comeu a Joanna. A gente, em momento nenhum, sabe o que aconteceu. O ponto é, a teoria ela diz que aconteceu e eu acredito nessa teoria. A segunda pista que a gente tem em relação a isso é que o Tyrion, ele é o Tyrion. Na verdade, o que é apresentado na série pra gente é muito mais leve do que realmente é. O Tyrion, ele não é bonito igual o Peter Dinklage. Ele é um anão, né? Isso continua acontecendo. Mas assim, ele tem um olho castanho e um olho verde. O cabelo dele, ele é um loiro puxado pro branco. Na batalha de Água Negra, ele perde praticamente com o nariz inteiro, ele não fica só com uma cicatriz. Assim, ele é muito feio, ele é muito deformado. O que isso mostra? Na verdade, é uma pista que se divide em duas. A primeira coisa seria, a gente sabe que a família Targaryen, ela é super fruto de incesto, né? A família Targaryen, tipo, antes do Rei Louco, que casou com a irmã dele, já tinha gente casada com o irmão. Então a gente sabe que é um incesto louco que acontece ali na família Targaryen. E a gente sabe muito bem que existe o gene da loucura, que, né, Rei Louco, o gene da loucura que pode passar pelo Targaryen. Então talvez toda essa má formação do Tyrion venha daí. Outra coisa é exatamente o que eu acabei de falar, o cabelo dele. Na primeira temporada a gente tem o Ned descobrindo que a Myrcella, o Joffrey e o Tommen não são filhos do Robert Baratheon, justamente por causa do cabelo. Porque, né, o Baratheon tem cabelo castanho e o Jaime e a Cersei têm cabelo loiro, todos os filhos nascem de cabelo loiro. Ele descobre justamente por isso. Nos livros, o Tyrion ele é descrito como um cabelo loiro puxado pro branco. Na boa, para pra pensar. A Cersei e o Jaime, que são dois Lannisters irmãos, tiveram 3 filhos e todos eles com cabelo loiro. Agora, 2 primos, que é o Tywin e a Joanna, tiveram filhos e um deles nasce com cabelo puxando pro branco, igual o Targaryen. Não sei, pra mim tudo isso é muito estranho. Por último, a gente tem a obsessão do Tyrion com dragões. Nos capítulos dele, assim, a gente começa a entender que, na verdade, chega até perto de uma obsessão com dragões que ele tem. E nessa 6ª temporada, a gente começa a ver que não é só uma obsessão. Eu acho que tem alguma coisa por trás ali. Na verdade, quem solta os dragões não é o Tyrion, é outro personagem, que, diga-se de passagem, morre queimado. Mas, né, se fosse pra morrer queimado, o Tyrion teria morrido queimado. E a gente sabe que os produtores sabem qual que é o final, quem é quem e mimimi. Então talvez eles tiraram esse personagem e colocaram o Tyrion mais pra dar essa... Olha, viu? Ele tá conseguindo ficar de boinha com os dragões aqui, hein? Já é uma pista. E essa é a teoria de que o Tyrion não é filho do Lannister. Aliás, ele é filho da Lannister, ele não é filho do Lannister. Ele é filho da Joanna com o Aerys Targaryen, o Rei Louco. Então ele seria meio irmão da Daenerys. Segundo o Targaryen secreto, então, é o Jon Snow. Qual que é a história do Jon Snow? A gente sabe que, né, o Ned Stark trouxe ele depois da rebelião do Robert pra Winterfell, virou pra Catelyn e falou, então, né, sou casado com você, gosto muito de você, a gente tem filho, mas, né, eu não me aguentei, comi uma mulher e hoje em dia eu tenho esse daqui é o Jon Snow, é meu bastardo. E a Catelyn assim, né, o que eu posso fazer? Deixa ele aí, beleza. Na verdade, eu preciso explicar por que existem os Snows. A gente tem o Ramsay Snow, Jon Snow. Esse sobrenome é um sobrenome de bastardos, dependendo do território deles. Então, o povo do norte é Snow, o povo de Dorne é Sandys, né? Tem as Sandys, as Serpentes da Areia de Dorne. Cada lugar tem o seu próprio sobrenome para os bastardos. O ponto não é esse. O ponto é, ele trouxe um filho bastardo depois da rebelião, que teoricamente ele só ficou lutando. Tá, já começa a ficar estranho aí. Mas a gente tem muito mais pista pra isso. Pra falar mais ou menos as pistas, eu preciso explicar bem por cima o que foi a rebelião do Robert. O que foi então?
Na verdade, a rebelião do Robert, ela tem vários pontos de atrito. Eu só vou falar os que tem a ver com o Jon Snow e com a Lyanna Stark, porque, né, é meio impossível. Então vamos lá. A primeira faísca, ela se dá na Batalha de Harrenhal. Pra quem não lembra, na primeira temporada tem um rolê que vai todo mundo pra um lugar e aí tem umas brigas, umas justas, vocês lembram disso? Então, na verdade, isso sempre existiu. Porém, em alguma dessas batalhas, o filho do Rei Louco, que é o Rhaegar Targaryen, que seria o possível pai do Jon Snow, ganha essa batalha. E depois dessa batalha, você recebe uma coroa que você dá pra mulher mais bonita, que você acha, né? Sei lá, qualquer pessoa. E aí, ele resolve que ele vai dar essa coroa pra prometida do Robert Baratheon, que é a Lyanna Stark. Assim, vamos lá, deixa eu explicar o certo então. O Rhaegar Targaryen, que é filho do Rei Louco, que seria teoricamente o pai do Tyrion, ele era casado com a Elia Martell, que é a irmã do Oberyn. Porém, ele passa por ela de cavalo e dá pra Lyanna Stark, que já é prometida de outro cara. Então assim, reza a lenda que ficou um clima meio chato depois que isso aconteceu. Mas assim, isso é só a faísca. Na verdade aconteceu muito mais coisa. Anos depois, o Rhaegar, ele resolve, assim, tudo já tá meio... A queda dos Targaryen já tá meio que acontecendo. E o Rhaegar resolve sequestrar a Lyanna. Ele pega a Lyanna e leva ela pra Torre da Alegria. Pra quem não sabe, a Torre da Alegria, ela é o que o Bran tá vendo nas visões verdes dele nessa temporada. É aquele lugar que o Ned vai resgatar a irmã dele. Também não se sabe se esse sequestro ele foi consensual. Porque reza a lenda que a Lyanna ela era bem parecida com a Arya, tipo, ela era bem, sabe, cabeça dura, e que ela não deixaria ser sequestrada se ela não quisesse. Então assim, não se sabe ainda se foi estupro, se ela realmente queria e eles casaram. Existem teorias que falam que na verdade eles foram pra Torre da Alegria e casaram, não se sabe o que realmente aconteceu. Porém, quando o Ned vai resgatar a Lyanna na Torre da Alegria, é descrito que existe uma cama de sangue. A cama de sangue já foi descrito como parto, diga-se de passagem. Mas a gente não sabe, né? Pode ser parto, pode ser que ela tava simplesmente morrendo, sei lá, não se sabe. E então, ela tem uma promessa que ela pede pro Ned. Ned, prometa-me, prometa-me. E aí ela vira e fala, então, eu quero que você me prometa que você vai me enterrar em Winterfell. E é isso. Depois da rebelião, o Ned volta com o Jon Snow no colo. A outra pista que a gente tem é que, na verdade, a promessa não foi pra ela ser enterrada em Winterfell. Mesmo porque o Ned, ele lembra, muito depois, sei lá, 10, 15 anos depois, ele fica lembrando dessa promessa. Ou seja, não teria muito por que ele lembrar dessa promessa, sendo que ele já enterrou a mulher no lugar. Isso sem contar que, assim, a todo momento o Ned, ele fala, e o Jon Snow, ele é sangue do meu sangue. Os meus filhos, Robb, Sansa, Arya, foda-se, foda-se, foda-se. Mas o Jon Snow, ele é sangue do meu sangue. Em momento nenhum ele chama o Jon Snow de filho. Então as três pistas que a gente tem é a obsessão, né, que eu acho que deve vir de família. A gente tem também essa promessa que é muito estranha, mas muito estranha mesmo. Tipo, velho, você já fez o negócio, você não precisa ficar pensando mais. E a gente tem que o Ned Stark em momento nenhum chamou, ou chama, o Jon Snow de filho. É sempre sangue do meu sangue. Ou seja, ele seria sangue, porque, né, é Stark. Mas, né, seria Stark com Targaryen. E nessa teoria, o Jon Snow seria sobrinho da Daenerys e talvez do Tyrion, se a teoria do Tyrion também estiver certa, né? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Talvez eu faça algum vídeo a mais de Game of Thrones. E deem like, compartilhem, se inscrevam e comentem, que ajuda pra caralho. Tchau! A pedidos eu resolvi fazer... Nossa, eu resolver do que... Oi, eu sou o Gui. Pera aí.